A paz do Senhor Jesus a todos. Na próxima segunda estaremos iniciando o livro de Salmos com a lição 1, o livro de Salmos. E o tema da nossa primeira devocional da semana é o livro de Salmos na vida de Jesus. O texto base encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44, que diz: A seguir Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amados irmãos, no livro de Salmos encontramos muitas passagens que se relacionam com a vida e ministério de Jesus Cristo. No entanto, ao citar esse texto de Lucas 24:44, é importante observar que esta passagem não se refere especificamente aos Salmos, mas à lei de Moisés, aos profetas e aos Salmos em conjunto. Então vamos entender um pouco sobre como isso se relaciona na vida de Cristo. Ao mencionar a lei de Moisés, os profetas e os Salmos, Jesus ele está se referindo às três principais divisões da Bíblia hebraica, que correspondem ao Antigo Testamento nas Escrituras cristãs. Ele aqui, amados, está enfatizando que tudo que estava escrito nessas Escrituras sagradas precisam se cumprir em sua vida e ministério. Os Salmos, como parte dos escritos sagrados, desempenham um papel significativo na vida de Jesus. Vários salmos contêm profecias, imagens, expressões que se relacionam com a vida, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Por exemplo, o Salmo 22, ele é frequentemente considerado um salmo messiânico, pois contém descrições que se assemelham às experiências de Jesus na cruz. No versículo 1, o salmista expressa: Deus meu, por que me desamparastes? Estas são as mesmas palavras que Jesus pronuncia na cruz, conforme registrado nos evangelhos. Outro salmo que é relevante é o Salmo 118, que inclui a famosa frase: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmos 118, verso 22. Jesus, ele referiu-se a si mesmo como a pedra rejeitada em várias ocasiões, e essa profecia é cumprida em sua pessoa. Há muitas outras conexões entre os Salmos e a vida de Jesus que poderíamos explorar, mas é importante, meus queridos, entender que Jesus ele está destacando que todas as Escrituras, incluindo os Salmos, testemunham a respeito dele e do plano de Deus para a salvação da humanidade. Ele é a realização das promessas e profecias contidas nessas Escrituras. Portanto, meus queridos, ao mencionar os Salmos, em Lucas 24:44, Jesus está enfatizando que sua vida, morte e ressurreição foram o cumprimento das profecias e promessas contidas nas Escrituras Sagradas, incluindo os Salmos. Essas Escrituras, meus queridos, apontavam para ele como Messias prometido e revelam o plano de Deus para a redenção da humanidade através de seu sacrifício. Este mesmo livro de Salmos, também conhecido como Salmos de Davi, desempenhou um papel fundamental na vida e ministério de Jesus Cristo. Como um judeu piedoso, Jesus estava imerso nas escrituras hebraicas desde a infância, e os Salmos eram uma parte essencial desse cânon sagrado. Nesse livro que nós estamos lendo e que vamos estudar, o livro de Salmos, influenciou a vida, os ensinamentos e a jornada messiânica de Jesus. Nós vimos uma identificação de Jesus com o sofrimento.
Jesus encontrou consolo e encorajamento nos salmos e em momentos de sofrimento e provações. Salmos como esse Salmo 22 que nós lemos e o Salmo 69 descreve a angústia e o sofrimento do justo, os quais se tornam profecias cumpridas na crucificação de Cristo. Jesus citou o Salmo 22:1 na cruz, como falamos, exclamando: Deus meu, por que me desamparastes? Nós vemos que o Messias como rei, nós vemos o livro de Salmos apresenta várias profecias e referências a ele como rei. Jesus foi reconhecido como Messias prometido nos Salmos, como o Salmo 2 e o Salmo 110. E as passagens messiânicas nos Salmos fortalecem a convicção dos discípulos de que Jesus era o Filho de Deus e Rei dos Reis. Nós vemos o louvor e a adoração. Os Salmos eles desempenharam um papel central nos atos de louvor e adoração de Jesus. Jesus ele cita o Salmo 118, verso 26, durante sua entrada triunfal em Jerusalém, quando as multidões clamaram: Hosana ao Filho de Davi. Os salmos também foram a base dos cânticos e hinos que Jesus e seus discípulos cantaram durante a última ceia. Nós vemos diversas curiosidades, meus queridos? E a exaltação da justiça e da misericórdia. Os salmos destacam a justiça de Deus e a importância da misericórdia para com os necessitados. Jesus ensinou e praticou a justiça e a misericórdia, refletindo os princípios encontrados nos salmos. Jesus ele cita o Salmo 110, verso 1, para desafiar os fariseus e ressaltar a justiça do Messias. Nós vimos que este livro de Salmos desempenhou um papel significativo na vida de Jesus, desde suas experiências pessoais de sofrimento até o papel como Messias e Rei. Os Salmos, eles fortaleceram sua fé, orientaram seu ministério e cumpriram profecias sobre sua vida e morte. Nós, ao estudarmos este livro de Salmos, nós podemos compreender mais profundamente a vida e o propósito de Jesus Cristo em bem como encontrar inspiração para a nossa própria jornada de fé. Nós vemos também que este livro de Salmos não apenas influenciou a vida de Jesus, mas também tem um impacto profundo e duradouro na vida dos seguidores de Jesus até hoje. Aqui nós vamos ver algumas maneiras pelas quais o livro de Salmos pode influenciar nossa vida. Fonte de consolo e encorajamento. Assim como Jesus encontrou consolo e encorajamento nos Salmos durante seus momentos de aflição, nós podemos encontrar conforto e força nas palavras dos Salmos. Os Salmos, irmãos, eles expressam uma ampla gama de emoções humanas, desde a alegria e louvor até tristeza e angústia. Ele nos mostra que não estamos sozinhos em nossas lutas e nos lembra a fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. É um guia também, amados, os salmos para a nossa adoração. Os salmos são uma rica fonte de hinos e cânticos de louvor. Eles nos ensinam a adorar a Deus com sinceridade, gratidão e reverência. Ao ler e meditar nesses salmos de adoração, nós podemos aprender a expressar nosso amor e devoção a Deus de maneiras autênticas. Os salmos também, meus queridos, nos inspiram a cantar e a celebrar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Nós temos no livro de Salmos uma instrução espiritual. Os salmos, eles nos fornecem uma sabedoria profunda
e prática para a nossa jornada espiritual. Ele nos ensina sobre a natureza de Deus, sua fidelidade, seus mandamentos e seu cuidado por nós. Nós podemos encontrar conselhos sobre como viver uma vida justa, lidar com adversidades, buscar Deus em tempos de dificuldades e confiar em sua provisão. Os salmos, meus queridos irmãos, eles nos convidam a meditar na palavra de Deus e a buscar um relacionamento mais profundo com Ele. Os salmos também é uma inspiração para a oração. Os salmos são uma excelente fonte de inspiração para as nossas orações. Eles nos mostram como nos achegar a Deus com sinceridade, confessar nossos pecados, expressar nossos anseios, pedir orientação e buscar refúgio em Deus. Ao usar as palavras dos salmos em nossas orações, nós podemos encontrar conforto e confiança, sabendo que estamos unidos a uma tradição de fé que remota há milhares de anos. Nós vemos também os salmos como um aprendizado imenso sobre a vida de Cristo. Ao estudar este livro, amados, nós podemos entender melhor como os salmos se relacionam com a vida e o ministério de Jesus. Nós podemos ver como os salmos eles profetizam sua vinda, sua morte e sua ressurreição, e sua posição como Messias e Rei. Ao compreender a relevância dos salmos para Jesus, nós podemos fortalecer nossa fé nele como nosso Senhor e Salvador. E para finalizar, amados, o livro de Salmos, nós temos um impacto profundo em nossa vida espiritual. Ele nos consola, nos instrui, nos inspira na adoração, nos guia na oração e nos ajuda a entender mais plenamente a pessoa de Jesus Cristo. E ao incorporar os ensinamentos e os princípios dos Salmos em nossa vida diária, podemos encontrar maior intimidade com nosso Deus, experimentar sua presença transformadora em nossas vidas. E eu convido a você que está ouvindo minha voz nesse momento, mas através de Jesus Cristo, vamos juntos na nossa SEB celebrar este grandioso livro de Salmos, porque é uma grande jornada ao qual nós vamos adentrar nesse trimestre. Jesus abençoe seu dia, sua semana. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.